Você já ouviu falar de algo tão assustador que te deixou com frio na espinha? Um barulho estranho no meio da noite, um vulto que some no reflexo do espelho, uma história que te faz dormir com a luz acesa? O mundo está cheio de mistérios sinistros e histórias perturbadoras que desafiam a nossa crença. E no vídeo de hoje, vamos mergulhar de cabeça nesse lado obscuro da realidade. Preparem-se para explorar 10 curiosidades assustadoras que vão te deixar com medo de apagar as luzes à noite. Então, se você é corajoso o suficiente, continue por sua conta e risco. Imagine uma floresta tão densa, tão silenciosa, que até o farfalhar das folhas parece um sussurro de outro mundo. Essa é a Aokigahara, no Japão, um lugar de beleza melancólica e aura perturbadora. Conhecida como a Floresta dos Suicídios, carrega uma história sombria. Localizada na base do Monte Fuji, é famosa pelo número de suicídios. As autoridades tentam, com placas, fazer com que as pessoas desistam. Mas a sombra da morte ainda paira sobre Aokigahara. Bonecas, objetos de infância, feitas para serem fofas, inocentes. Mas e se eu te disser que existe uma boneca tão carregada de energia maligna, tão sinistra, que ela precisa ficar trancada a 7 chaves? Essa é Annabelle, a boneca que inspirou filmes de terror e que até hoje causa calafrios em quem ousa se aproximar. Hoje, mantida em uma caixa de vidro no Museu Oculto dos Warren, Annabelle ainda causa medo. Verdade ou não, Annabelle é um lembrete assustador de que o mal pode se esconder nos lugares mais inesperados. Imaginem só, o ano é 1916. O mundo está em guerra, mas um inimigo invisível surge, a encefalite letárgica. Transformava pessoas saudáveis em estátuas vivas, presas em seus próprios corpos. Começava com sintomas de gripe, mas evoluía para um sono profundo. Os que acordavam, paralisia, tremores, olhares vagos, catatonia. A medicina se viu de mãos atadas diante da doença. E o mais assustador? A encefalite letárgica simplesmente sumiu. E se eu te disser que existe um fenômeno tão bizarro, tão inexplicável, que desafia a lógica e a razão? A combustão humana espontânea aterroriza a humanidade há séculos. Uma pessoa sentada em um bar, andando na rua, e de repente, fogo. Ossos carbonizados, cinzas, mas o ambiente ao redor intacto. Móveis, livros, tudo no lugar. Um enigma que intriga cientistas e investigadores paranormais. E o que acontece depois da morte? É uma pergunta que ecoa pela humanidade desde o início dos tempos. Todos nós, em algum momento, já nos pegamos pensando no além. Para aqueles que passaram por experiências de quase morte, as EQMs, a resposta pode ser assustadora, libertadora e inexplicável. Imagine a sensação: você está morrendo, seus sentidos se apagam, e então você se vê fora do seu corpo. É como um sonho lúcido, mas real, vívido, assustadoramente real. Imaginem um zumbido constante, grave, que vibra em seus ossos, te enlouquecendo lentamente. Você olha ao redor, procura a fonte do barulho, mas parece que só você consegue ouvir. Esse é o tormento daqueles que são assombrados pelo The Hum, um fenômeno sonoro inexplicável que assola pessoas ao redor do mundo. Desde os anos 50, relatos do The Hum surgem em diversos cantos do planeta. É um zumbido de baixa frequência, muitas vezes descrito como um motor a diesel ligado ao longe. O mais bizarro?
Microfones e equipamentos de gravação raramente captam o The Hum. É como se o som estivesse sintonizado em uma frequência que só algumas pessoas conseguem perceber. Teorias para explicar o fenômeno não faltam. Experimentos militares secretos, sinais de rádio de baixa frequência, abalos sísmicos. Mas a verdade é que, até hoje, ninguém sabe ao certo o que causa o The Hum. E se eu te dissesse que existe um livro, um único livro, que ninguém no mundo consegue ler? Um enigma de 240 páginas escrito em um idioma desconhecido. Esse é o manuscrito Voynich. Um mistério que assombra criptoanalistas, linguistas e historiadores há mais de um século. Encontrado em 1912, o manuscrito Voynich é um desafio à nossa compreensão. Seu alfabeto não se assemelha a nenhum outro já catalogado. As ilustrações, cheias de detalhes, parecem retratar plantas, corpos celestes e figuras humanoides em posições e situações inexplicáveis. Teorias sobre sua origem e significado se acumulam. Um código secreto de alquimistas medievais, um tratado de medicina oriental, mensagens de extraterrestres. Mas a verdade é que o manuscrito Voynich permanece indecifrável. Qual o significado por trás de suas páginas? Que segredos obscuros ele guarda? No coração do México, entre os canais de Xochimilco, existe uma ilha que desafia a lógica e o bom senso. Esqueçam paisagens paradisíacas. Essa ilha é um pesadelo na vida real, a Ilha das Bonecas. Imaginem centenas, talvez milhares de bonecas. Não bonecas novas, mas bonecas antigas, sujas, desmembradas, com olhos vazios. Elas estão por toda parte, formando um exército silencioso e grotesco. A história por trás da ilha é tão perturbadora quanto sua aparência. Em uma noite fria de novembro de 1995, o ônibus número 375 percorria as ruas escuras de Pequim, na China. A bordo, poucos passageiros, um dia comum, até que o ônibus fez uma parada inesperada. Duas figuras subiram no ônibus, um homem idoso e uma mulher usando um vestido branco. Até aí, tudo normal, exceto por um detalhe. Ambos estavam pálidos como fantasmas, com expressões vazias e olhares fixos no vazio. O ônibus seguiu seu trajeto, a atmosfera pesada, o silêncio cortado apenas pelo ronco do motor. De repente, um dos passageiros percebeu que o homem e a mulher do ponto anterior haviam desaparecido. O pânico se espalhou pelo ônibus. O motorista, apavorado, parou o veículo e abriu as portas. Os passageiros, histéricos, correram para fora, espalhando a história do ônibus fantasma pelas ruas de Pequim. A lenda do ônibus 375 se espalhou como fogo em palha seca. Imaginem a cena. Noite escura. Você está em casa, sozinho, quando ouve batidas na porta. Ao olhar pelo olho mágico, você vê duas crianças, um menino e uma menina, vestidos com roupas escuras. Eles parecem perdidos, com frio, e pedem para entrar. A compaixão te invade, mas algo te impede de abrir a porta. E é nesse momento que você percebe o detalhe mais aterrorizante: os olhos das crianças. Eles são completamente negros, sem íris, sem pupilas, como duas esferas escuras que parecem sugar a sua alma. Relatos de encontros com crianças de olhos negros se espalharam pelo mundo. As descrições são assustadoramente semelhantes. Crianças entre 6 e 12 anos, pálidas, com olhos negros e vazios. Dizem que suas vozes são hipnóticas, capazes de persuadir até o mais cético. Mas cuidado! Aconselha-se nunca deixar essas crianças entrarem em sua casa.
E aí, conseguiram chegar ao final da lista sem acender todas as luzes da casa? Essas são apenas algumas das muitas histórias assustadoras que se escondem nos cantos mais obscuros do nosso planeta. Lembrando que a realidade, muitas vezes, é mais bizarra e aterrorizante do que qualquer ficção. Se vocês gostaram dessa viagem pelo lado macabro da vida, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perderem os próximos vídeos. E claro, compartilhem esse vídeo com seus amigos, se tiverem coragem. Até a próxima e cuidado com as sombras.